Graça e paz, um feliz sábado para todos. Uma alegria estar aqui novamente. E vamos retornar, né? Hoje, como vocês viram, o tema é a formação do Antigo Testamento. É necessário que a gente, antes, faça alguns esclarecimentos. A primeira coisa é: vai ficar claro para todos o sentido de algo que eu disse na semana passada, a respeito de que as comunidades de fé, as comunidades no Antigo Testamento e no Novo Testamento, preservavam e reservaram para si algo extraordinário ao usar os textos como escritura ou como um texto autoritativo, com autoridade. E é interessante que, ao dizer isso, nós vamos ver hoje que, ao longo de séculos, essas escrituras, esses escritos eram considerados assim. Havia discussões a respeito de um ou de outro texto, mas a maioria deles estava lá, sendo usado na comunidade. Mas a pergunta que devemos fazer antes de começarmos qualquer coisa é: como é que chegou em nossas mãos esse texto do Antigo Testamento? Qual a importância de saber como esse texto foi formado? E qual a importância disso hoje, à medida em que a discussão sobre a autoridade, mas não só isso, a infalibilidade, a inspiração do texto e a inerrância são colocadas em xeque todo o tempo. A importância de todos nós não só meditarmos, entrarmos no estudo do texto, aprendermos aquilo que Deus tem para nos ensinar, a vida contida no texto revelado, mas também sabermos dizer e defender a nossa fé. E mais do que tudo, o texto não precisa de defesa, porque ele se mantém, porque nós falamos na semana passada, é o poder e a autoridade de Deus que mantiveram esse texto ao longo de séculos e séculos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento, ou Antigo Testamento, ou Bíblia Hebraica. Nós devemos entender isso. E esse é um pressuposto que alguns críticos podem dizer: olha, mas isso aí é uma questão de fé, simplesmente. É uma questão de fé que se confirma não só com o Espírito Santo confirmando nos nossos corações, como confirmou ao longo de toda a história nos corações de todos aqueles que consideravam, por exemplo, os escritos, a Torá, os profetas e todos os escritos como livros autoritativos vindos da parte de Deus. E é tão certo isso que a comunidade usava esses textos dessa forma. E mais do que tudo, havia também uma coerência interna, havia também uma autenticação dos textos, ou dos autores dos textos. Né? A gente viu isso a respeito de Pedro, Paulo, falando de escrituras, como Jesus aponta para as escrituras, etc. Tudo isso é muito importante. Nós estamos vivendo num momento que é pós-modernidade, pós-verdade, e nem a chamada neo-ortodoxia, ou aquele movimento que se contrapôs ao liberalismo teológico, combate firmemente alegações a respeito de um texto ser falho, errático, etc. Todas essas coisas são muito importantes para que a gente tenha uma noção muito clara do que temos nas mãos. Eu sei, temos a palavra revelada de Deus, mas conhecer essa história é, na verdade, rever, ou ver, ou presenciar, ou aprender, ou ver como é que Deus, usando homens, e aí a humanidade, né? Homens e mulheres, ele conseguiu manter a mensagem, a revelação. E como esse texto não só relata e apresenta, não só relata o relacionamento de Deus com o seu povo, mas apresenta esse Deus maravilhoso que nós temos. Bom, na semana passada eu não trouxe para vocês e não apresentei os textos que estão sendo usados por mim nesse momento da série. Bom,
interessantíssimo, Michael Bird, toda a escritura é. Esse é um texto muito, muito, muito. Bom, isso aqui é excelente, tá? Esse, do mesmo modo. Pastor Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. É um livro que vale muito a pena lê-lo. É uma pesquisa muito, muito profunda, mas uma linguagem excelente, de um didatismo maravilhoso, assim como o Michael Bird. Muito didático. Maravilhoso o livro também. E, claro, esse é um que traz uma discussão fantástica a respeito da fé evangelical ou protestante. Né? E ele traz essa questão da autoridade bíblica pós-reforma, que é um processo e uma luta constante. Né? A gente sabe a luta contra o liberalismo, contra essa pós-modernidade que ultrapassa alguns limites que até o liberalismo, que para nós é um absurdo, é uma heresia absurda, é uma blasfêmia, né? Nesses momentos de pós-verdade, pós-modernidade, os limites foram absolutamente ultrapassados, mas, claro, com bastante viés, com bastante incoerência, mas, enfim, esse é um texto que todos deveriam ler também. E, claro, eu tenho aqui um manual que é muito interessante, né? Eu usei bastante na minha graduação de teologia, né? É um texto do Thomas Homer, Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Bom, eu não vou ficar fazendo referência todo o tempo, mas vocês saibam que tudo que eu estou dizendo não saiu da minha cabeça, e eu vou repetir, né, isso, porque, na verdade, isso aqui não é uma aula, é mais um bate-papo. Então, eu, ainda que não converse todo o tempo com as interações, né, os comentários, mas eu estou lendo os comentários e nós estamos caminhando direitinho, né, nesse sentido. Bom, a questão, mais uma que se coloca é: como é que se formou o que nós conhecemos como Antigo Testamento? Né? Como é que se formou isso? É um conjunto de pessoas, num determinado concílio, estou falando do Antigo Testamento, tá? Ou Bíblia hebraica. Um determinado concílio resolveu que iria definir esse ou aquele outro livro ou escrito como... E o termo canônico ele é anacrônico se a gente usar para o Antigo Testamento, de certa maneira, porque cânon vem depois, né? O cânon vem depois. Mas como escritura, como texto autoritativo, como quem tem autoridade vinda de Deus, autoridade no que diz respeito à regra de fé e prática, como é que isso se dá? Como é que essa formação chega até nós, ou até os reformadores? Então, é essa a questão. A discussão é enorme, porque o que se coloca como uma crítica, e eu vou começar com ela, é, na verdade, uma evidência do poder de Deus, de que o autor, né, faz com que o texto se preserve. O que é que eu quero dizer com isso? A Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ou Primeira Aliança, não se formou num estalar de dedos. Os livros não foram escritos única e exclusivamente num período curto de tempo. Ou você compõe um texto assim, faz uma compilação. Não foi nada disso. Ao longo de séculos, os textos foram surgindo e ganhando autoridade. Veja, indiscutível a Torá ou Pentateuco. Indiscutível. Porque quando surge, já surge como um texto autoritativo.
E nunca houve discussão entre os sábios judeus de que aquele livro, de que os rolos da lei de Moisés tinham autoridade. Porque também é uma coisa importante, não é um livro que o pessoal chega simplesmente e bota embaixo do braço e tudo bem. Não. Eu esqueci desse aqui, ó. Vamos falar de Novo Testamento, o F.F. Bruce. Bom, não eram rolos. E veja, os livros foram escritos ao longo de séculos. Ao longo de séculos. E eles foram ganhando autoridade e a comunidade e o povo foi utilizando. E cada vez que um profeta escrevia, o profeta escrevia da parte de Deus. E, claro, quem é que testificava isso? E aqui entra uma questão que alguns críticos podem dizer, mas isso aí é um pressuposto de fé. Sim, é um pressuposto de fé que se validou ao longo de séculos. Qual é o pressuposto de fé? O Espírito Santo confirmou no coração dos crentes, e eu estou falando crentes do Antigo Testamento, de que aquele texto era um texto que tinha autoridade vinda de Deus. E tanto é que aquele texto não só relatava o que Deus, ou expressava o que Deus queria dizer para o seu povo, como eram textos, eu estou falando primeiro dos profetas, antes de falar da Torá, eram textos que mostravam a sua verdade com os fatos. Uma verdade dos fatos que aconteciam. Então, havia testemunhas de que o que foi dito e escrito pelos profetas se realizaram, se cumpriram. E aquilo que não estava cumprido ainda apontava para um futuro muito distante, mas já estava absolutamente embasado e confirmado, não só pelos fatos que aconteceram, mas também pela ação do Espírito Santo no coração das pessoas. O Espírito Santo inspirava os profetas, eles escreviam e ele também testificava no coração das pessoas. Isso é muito importante, porque nós precisamos entender que esse é o ponto sobrenatural da questão. Bom, alguns podem dizer, não, mas, de fato, há duas formas de você ter textos normativos, autoritativos, ou vamos chamar assim, canônicos, né? Você pode ter uma questão interna, a comunidade aceita, ou você pode ter evidências externas. Não importa. O fato é que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ou a Primeira Aliança, você consegue identificar tanto essa questão interna da comunidade, porque todo povo tem o seu livro, né? Como você tem as evidências externas. Esse livro foi lido também por outros povos, confirmados por outros sábios. Mas isso também é só uma forma da gente mostrar que ao longo de vários séculos os textos foram simplesmente se afirmando e confirmando, né, que eram de fato autoritativos, que vinham de Deus. E uma outra coisa muito importante é a gente compreender que, ainda que não tivessem uma plena ideia, plena, completa, do que de fato estavam fazendo, né? Porque aí eu estou dando o benefício da dúvida aos críticos, é inegável que, ao lermos o texto, vemos que havia uma consciência de que aquele texto era vindo de Deus, era autoritativo. Havia uma consciência disso. Não sou eu que estou dizendo. Isso são os estudiosos que estão dizendo. E eu estou repetindo porque creio assim também. É importante, antes da gente entrar na discussão dos livros, por que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica, que é diferente da Bíblia ortodoxa grega, que é diferente da Bíblia etíope. Antes de entrar nesses detalhes,
É importante dizer que aquilo que é indiscutível no Antigo Testamento sempre foi se impondo com autoridade, com evidências internas e externas, na convergência dos textos, na verdades apresentadas. Total concordância com isso. Então, é importante que a gente entenda isso. Eu quero. Então, eu vou citar aqui o livro Antigo Testamento, que tem uma coisa interessante. Quando foi que os livros do Antigo Testamento já foram sendo confirmados, segundo pesquisas arqueológicas do texto? Veja só, a Torá, ou Pentateuco, ela se estabilizou canonicamente, isso não tem a dúvida que sempre foi, mas era indiscutível, a partir do quarto, quinto século antes de Cristo. Os Nebiim, ou profetas, século IV e V. Ou século IV, próximo do terceiro, né? Quinto, quarto, né? Quarto antes de Cristo. Os chamados escritos, o Ketuvim, escritos, e aí são todos que não são profetas nem Torá, e todos que conhecemos, a partir do século III e século II antes de Cristo. Ora, no século I, nós temos uma primeira fixação, o chamado texto proto-massorético. E note que, em paralelo a tudo isso, você tem uma comunidade chamada Qumran, que confirma tudo isso aqui, tá? E mais alguns escritos, etc. Depois você tem a Peshitta, depois, no século IV depois de Cristo, você tem a Vulgata Latina, que é o texto de Jerônimo. Aqui já é um sacerdote católico escrevendo a Bíblia para o latim e usando a Bíblia hebraica como nós conhecemos hoje. Porque aí entra uma questão que a gente vai tratar mais um pouquinho na frente, agora, daqui a pouco. Por que eu estou dizendo isso? Note que isso poderia servir como uma crítica e dizer assim: ah, mas, poxa vida, só foi assim que foram confirmando? Sim, Deus já tinha os seus textos e ao longo do tempo, claro, esses textos não foram escritos todos de uma época, eles foram escritos ao longo de séculos e séculos. E eles foram sendo confirmados, sendo usados com autoridade. Notem o seguinte, nós precisamos entender que o nosso Deus não se revelaria para entregar um texto que deixasse você perdido, que lançasse você numa mentira, ou que, obviamente, tratasse você de uma forma, vamos dizer assim, medíocre, não é? Porque muito erro, muita contradição, falta de coesão, etc. E por que eu estou dizendo isso? Porque os teólogos de agora, alguns teólogos de internet, na verdade, pastores ou líderes religiosos que querem reduzir ou retirar a autoridade do texto bíblico, trazem argumentações do tipo: ah, mas esse cânon, essa Bíblia que os cristãos têm na mão, foi decretada em Nicéia. Isso é um mito, isso é um erro histórico grave. Mas está valendo, eles estão falando, né? Estão falando e falam como se estivesse dizendo uma grande verdade, mas é mentira isso. Não houve discussão sobre texto em Nicéia. Houve uma discussão em cima dos textos. Porque entre os assuntos que estavam lá em Nicéia, tinha até as pautas mais importantes. Tinha orar em pé ou de joelho e a data da Páscoa, numa tentativa de descolar da Páscoa judaica. O terceiro assunto, que era o mais importante, que era a discussão a respeito da pessoa de Cristo. Se ele era criado ou não. E qual era a sua relação com o Pai. Vejam bem, em Nicéia, essa discussão se dá em cima
dos textos já usados pelas comunidades cristãs. Então, ninguém fecha o cânon cristão em Nicéia. E a gente não vai entrar nisso muito, porque isso eu vou tratar quando for tratado do Novo Testamento. Aí você tem mais 2 concílios, né? Tem Catargo, tem Hipona, tem outros concílios, não vou dizer agora para não errar muito, né? Para não errar muito. Nesses 2 concílios, a discussão era a respeito dos chamados deuterocanônicos, os católicos chamam de deuterocanônicos, ou seja, segunda canonicidade, segunda autoridade, para nós são apócrifos, ou aqueles que estão fora, que não têm uma inspiração, que não são inspirados. A gente vai ler o conceito de apócrifo direitinho aqui com os textos. Onde é que eu quero chegar? É que ficar alegando que houve uma imposição constantiniana do texto que nós temos nas mãos não é só um erro, é uma mentira. Porque uma pesquisa mais aprofundada um pouquinho via que não é verdade. Mas, enfim, em relação ao Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e nós estamos em cima disso, todos os textos em que nós citamos aqui foram sendo confirmados como canônicos. E por que nós citamos a Vulgata Latina de Jerônimo? Por uma razão simples. Mesmo entre sacerdotes católicos apostólicos romanos, havia uma discussão séria sobre a inclusão ou não, isso antes da reforma, tá? Isso antes da reforma. Antes do Concílio de Trento, 1500 e tanto. Então, já havia uma discussão muito forte a respeito do que deveria conter ou não. Né? Então, Agostinho entendia que deveria incluir os apócrifos como, o deuterocanônico, como inspirados. Jerônimo, não. E compreendia isso por quê? Porque toda a cultura judaica hebraica entendia, isso consolidado ao longo de séculos, que começando em Moisés, terminando no reinado de Astarxerxes, acabou. Aquilo que era para ser profetizado foi. E mais, foi em hebraico. Tudo o mais veio depois e na língua grega. Já era textos da dispersão, principalmente da diáspora. Havia alguma coisa de Jerusalém, mas muito da Síria, de Antioquia, de Alexandria, etc. E guardem, Alexandria. Então vejam, você tem essa questão que já estava sendo discutida e os monges não se entenderam, né? Os monges católicos não se entenderam. Mas a questão é que entre os rabinos, entre os sacerdotes, entre os escribas, entre o povo judeu, os textos estavam estabilizados. E vejam, ao chamar de apócrifo, deuterocanônico, né, ou para a Igreja Ortodoxa grega e russa, textos dignos de serem lidos, a gente não está simplesmente jogando fora os livros, dizendo, não vale nada, vamos jogar fora, não. Eles não têm valor profético, mas têm um valor muito grande histórico, principalmente para nós cristãos. Por quê? Não estou aqui defendendo apócrifo, não. Mas é importante, e eu lembro uma aula do Paulo Ong, vale a pena procurar na internet, no YouTube, numa aula do Paulo Ong, ele dizendo, e eu vou praticamente repeti-lo, dizendo o seguinte: o valor histórico é para que nós compreendamos como pensavam os judeus na época de Cristo, né? Porque naquele período de silêncio profético, nós temos vozes históricas falando. E você podia entender como é que o povo pensava. Então, o tempo em que Jesus habita, encarna, você lendo os apócrifos ou deuterocanônicos ou dignos de leitura
você vai entender a cabeça da maioria dos judeus daquela época. Você vai entender a cabeça. E coisa que você não consegue entender plenamente, né, somente com as discussões nos evangelhos. Então, agora entra uma questão importante. O que faz, ou o que fazem, principalmente Jesus e os apóstolos? Eles fazem referência à única escritura que eles tinham nas mãos. E alguns vão enfatizar fortemente. Ah, mas o que eles tinham nas mãos, a maioria era a versão grega, a chamada Septuaginta, que foi uma versão, uma tradução, o primeiro trabalho de tradução extensivo, grande, feito entre o século III e II antes de Cristo. Então, em Alexandria, que é África, né? Mas era do Império Grego, esse texto hebraico é traduzido para o grego. Lá também há escritos não hebreus, não judaicos, quer dizer, as pessoas lá usavam também esses outros escritos, apócrifos, deuterocanônicos, etc. E aí alguns dizem, ora, se Jesus e os apóstolos se referenciavam à Bíblia da Septuaginta, logo esses outros textos deveriam ser incluídos nas nossas Bíblias. Bom, de certa medida, a igreja anglicana no passado e algumas igrejas tradicionais cristãs achavam que deveria ser incluído realmente. Só que tem um problema. O problema é que Jesus, nem os apóstolos, fazem referência a estes textos. E não adianta vir com um papo, né, aquela conversa de que não, agora está na moda o livro de Enoque. Ah, porque o livro de Enoque fala e deixa muito claro, sabe aquela questão dos Bnei Ha, Elohim, os filhos de Deus se encantaram pelas filhas dos homens, lembra isso? E que tem uma das possíveis interpretações, é a história de que anjos tiveram intercurso carnal com mulheres e deram à luz aos nefilins, que eram gigantes. Bom, eu abraço a interpretação um pouco diferente dessa com outros, né? E aqui eu estou dando a minha opinião. Eu entendo que nefilim também são homens poderosos e não necessariamente gigantes. Eu não vou ficar entrando na exegese desse texto, mas veja só, alguns detratores da Bíblia, daqueles que gostam de enfraquecer o texto, dizem que essa interpretação da questão dos anjos, que é uma interpretação antiga, judaica também, tem referência no livro de Enoque, tá, papapá. Tá, mas e daí? E daí? Eu não encontro Jesus citando Enoque. Eu não encontro citando no livro de Enoque. Nem o 1, nem o 2, não encontro. Não encontro nem apóstolo Paulo, nem Pedro, nem João, nem Lucas. Bom, vamos lá. Vamos deixar todos os judeus de lado, aqueles que no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, fizeram referência ao Antigo Testamento. Vamos então pegar um grego, Lucas. Se temos nos textos lucanos, Evangelho e Atos, uma referência a livros apócrifos, ou pseudepígrafos, ou deuterocanônicos, ou dignos. Não há. Então, isso é muito importante. Essa auto-autenticação é muito importante. Jesus disse aos escribas e fariseus: vocês buscam nas escrituras e fazem muito bem. Eu estou parafraseando, tá? Mas elas dão testemunho ou testificam de mim. E que escrituras ele estava falando? Quando ele fala, ele cita a lei, ele cita os profetas, ele cita os escritos. Então, essa primeira parte da nossa conversa aqui é para acabar com esse papo furado de que o texto que temos nas mãos foi um texto fabricado por homens apenas, né, no sentido de ajustados, compilados, arrumados numa determinada época e tal. Não. Historicamente, isso não é verdade. Segundo, porque esses textos eles têm um viés cultural machista, blá, 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 e eles
são de uma cultura de mais de 2.000 anos atrás. Você não pode querer que um texto desse possa ser aplicado na nossa cultura agora. Né? É como se a verdade fosse sempre uma verdade em construção ou processo. E o que era verdade antes não é verdade agora. E aí, nesse sentido, não há verdade. Ok? É simples assim. E é isso que as pessoas querem. É porque não haja verdade. Não havendo verdade, não havendo autoridade do texto, eu faço o que eu quero. Eu posso torturar o texto para ele confessar que eu posso ser LGBTQIA+, que eu posso ser até adúltero, sabe? Que Jesus não disse bem isso assim, não, porque ele quis dizer outra coisa, não era bem divórcio a respeito de homem e mulher, porque quando ele trata de eunuco, e quando ele trata de eunuco de nascença, eunuco feito pelos homens, ou aquele que se faz eunuco para o reino, nesses dois primeiros ele está abrindo brecha para, e aí eu estou levando no limite, para uma comunidade que hoje é excluída, né? Porque tem um comportamento X, Y, Z em relação à sexualidade. Me desculpe, me desculpe. Ah, porque Levítico é só um texto que aquela questão lá de sodomita, de não sei o quê, é só depravação. Isso tem um ajuste numa Bíblia tal, XYZ da atualidade, que troca o nome por depravado. Ora, me desculpe, o termo que fala depravado em hebraico se aplica a essas questões e é muito claro que homem não deita com homem, mulher não deita com mulher, acabou. E Jesus está falando de divórcio, ele está falando de casamento de homem e mulher. Então Jesus não homologa comportamentos que a própria palavra de Deus diz que não são comportamentos que você deve adotar. E mais, lá está muito claro que é pecado. Lá, nesse texto da Antiga Aliança, está muito claro que viria o Messias, que Deus sofreria, né? Deus encarnado, o Verbo, sofreria e morreria. Então, até a discussão com os judeus faz sentido quando nós entendemos que ali é a palavra de Deus e tem autoridade. E à luz da nova aliança, do Novo Testamento, a gente compreende passagens. E aí sim, essa auto-autenticação do livro, dos 66 livros que temos nas mãos, é infalível nesse sentido. Pá, pum, acabou. Então a gente acaba com essa discussão infrutífera, sabe? É claro que existem coisas que foram descontinuadas, óbvio que sim. Mas há uma continuidade, principalmente na revelação, a respeito do propósito e do plano de Deus para toda a criação e humanidade, e mais, há uma continuidade clara que apresenta aquele que haveria de vir, e veio. Então, nós temos que entender o texto dessa forma. Então, dizer, não, porque a questão de mistura de tecidos, disso, daquilo, aquilo outro. Não, não, não. Isso aí é criar um espantalho. Existem coisas que foram descontinuadas, de fato. Mas, o que nos importa aqui? O texto da Bíblia hebraica, formado e autenticado ao longo de séculos, e autenticado não só internamente, autenticado não só pela comunidade daqueles que creem, ou que creram, mas de uma forma sobrenatural e pela ação do Espírito Santo, testificado nos corações de escribas, fariseus, de homens comuns, mulheres comuns, ao longo de séculos. Ok? Vamos lá. Seguindo isso, eu quero pontuar algumas coisas para os irmãos e irmãs. Né? Pontuar algumas coisas. E eu vou usar o livro aqui e vou ler, de fato. Veja só. Quando a gente vai falar da formação do Antigo Testamento, a gente tem que entender o seguinte, e eu vou repetir isso porque eu falei e agora eu vou ler. Segundo o Philip Davis, eu estou lendo no livro do Paulo Wong, o cânon escriturístico judaico não é uma cuidadosa seleção da literatura hebraica antiga, mas representa mais ou menos tudo o que havia de literatura riquíssimo. Tá? Assim, essa se tornou o cânon religioso
não por exclusão de obras inapropriadas, mas, quando necessário, por ajuste ou emenda. O cânon escriturístico judaico representa, até onde podemos saber, e à luz do corpo de texto de Qumran, e aí ele aponta para os textos que foram encontrados em 1948 no deserto, na antiga comunidade de Qumran, a confirmação dos textos. Quase a totalidade da literatura hebraica clássica. E aqui, com relação a Qumran, uma coisa interessante. O texto massorético, o código massorético, né? Os massoretas eles colocaram a pontuação, né? Sinais vocálicos, gramática. E no texto de Isaías, e aí eles dizem que é o problema do R. O texto massorético ele traz uma escrita de uma palavra, se não me engano era Damasco, não sei, não lembro bem, que trazia, porque você sabe que o hebraico só tem consoantes, né? Ele trazia uma espécie de uma letrinha, um R. E os textos mais recentes, né, encontrados em Qumran e outros tal, parece que faltava o R. Olha só, o código massorético, o texto massorético, ele é do século V, VI, VII até o 11º depois de Cristo. Esse texto termina, depois de novas descobertas arqueológicas, demonstrando que, nesse ponto, o código, ou a escrita massorética, estava remetendo a um hebraico mais antigo do que os textos, de alguns textos encontrados. Olha que coisa interessante. Mas era a mesma palavra, e o mesmo sentido. Bom, o que temos em Jerusalém, né, do rolo de Isaías, bate. Então, você tem um código criado 6 séculos depois de Cristo, e você tem um texto que é datado do século II ou III antes de Cristo. E aí você pega isso e junta, e você diz, não bate. É claro, de tantas e tantas e tantas palavras, dizem que há 248 divergências, né? Vamos botar pontos ou letras. 248. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Vamos fazer uma conta besta em português. Quantas palavras tem? Quantas letras tem 66 capítulos? A gente sabe que a divisão em capítulos é posterior, etc. Mas eu estou botando só para a gente ter uma noção. Vamos fazer uma conta? Se você fizer a conta, você vai encontrar que 248 não é nada. É absolutamente nada. E quando você vai ver, não há alteração de sentido, não há alteração de significado. Então, o que temos é um texto preservado ao longo de séculos. Aí é que está o milagre. Aí é que está o milagre. Ah, eu sei, tem aquela coisa de tradutor e traidor, mas o milagre está não só na gente compreender a preservação sobrenatural, não só na sua autenticação, nas suas convergências e coesão e coerência interna do texto, mas também nas evidências externas. E isso dito por aqueles que não têm como pressuposto que um Deus soberano preservou o texto. Eu estou falando de arqueólogos que não têm absolutamente compromisso nenhum com esse pressuposto de que Deus preservou o texto. Agora, por que então a gente está discutindo com católicos ou ortodoxos se deve incluir ou não os textos chamados apócrifos ou pseudepígrafos? Eu tenho que falar para vocês também, eu vou usar o conceito de apócrifo que está aqui no livro do Bird. Os chamados apócrifos, do grego apócrifos, significa oculto,
refere-se a uma série de livros escritos por autores judeus que foram amplamente lidos por judeus e cristãos, por autores judeus e cristãos, mas considerados de autoria questionável ou de origem duvidosa. Por essa razão, os judeus os omitiram do seu cânon. E os cristãos, eventualmente, atribuíram a eles status secundário. Ok. Isso significa que eles não têm valor nenhum? Não. Eles têm um valor histórico muito importante. Né? A gente entende que isso é importante do ponto de vista histórico. E eu acho que vale a pena fazer uma leitura. Né? Vale a pena fazer uma leitura. Há um livro chamado Eclesiástico, que é muito interessante. Dá conselhos muito sábios. Né? Agora, há relatos que são absolutamente contrários à palavra de Deus. Há textos que dizem claramente que se você fizer caridade, você é salvo. Salvo pela caridade. Ou seja, não são os méritos de Cristo, não é a graça, mas a caridade, por ela mesma, traz o condão da salvação. Então, assim, a leitura de tripa de peixe, a adivinhação. Então, você tem o valor histórico, mas você tem problemas teológicos, doutrinários sérios. Então, além de não ter sido citado por Cristo e pelos apóstolos, né? Além de ter essa questão teológica doutrinária séria, você tem textos que são meras narrativas e ok, beleza. Mas não trazem, e até alguns trazem sabedoria também, né? Ensino, né? No Eclesiástico tem uma passagem que eu li no Eclesiástico interessante, que fala do marido não oprimir a mulher, nem ficar desconfiando dela o tempo todo. E aí a desconfiança diz respeito à questão de adultério. Disse que a desconfiança exacerbada em um comportamento, estou parafraseando, empurra a companheira para o pecado. Olha que coisa interessante. Mas veja, há textos que falam a respeito da relação pai e filho, marido e mulher, que são interessantes. Agora, são conselhos que não são, não sei se o conjunto da obra não é inspirada. Você vai encontrar lá coisas que não fazem sentido ou que se contrapõem a textos que são autoritativos. Então, há um valor histórico, há até questões de sabedoria, etc., que são interessantes, mas há muita coisa que conflita, entendeu? Então a gente tem que entender isso. Bom, essa consciência autoritativa, ainda que não fosse explícita, ela hoje, assim, no tempo em que eles estavam escrevendo, os profetas e todos os escritores do Antigo Testamento estavam fazendo, mas você vê que dentro do texto há referências que dizem, não, esse camarada sabia que ele estava fazendo palavra de Deus. Porque se Deus revelou, se o Espírito Santo moveu, havia nele uma consciência de que aquele escrito era muito importante. Uma outra coisa que eu queria tratar com vocês é mostrar um pouco dessa diferença, né, do que é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento protestante e o Antigo Testamento católico romano. Vocês podem encontrar esse quadro em qualquer lugar, mas eu quero só fazer essa menção aqui para mostrar as divisões. Você tem a Torá, ou Pentateuco, que está aí, está igual para todo mundo, né? Está igual para todo mundo. Católicos e protestantes, né? Então, você tem o Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ok, beleza. A Bíblia hebraica você tem profetas anteriores. Os profetas começam em Josué. Juízes, Samuel, primeiro e segundo livros, Reis, primeiro e segundo livros,
profetas posteriores, aí nós temos Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os chamados profetas menores, ou os 12. E aí todos aqueles que a gente conhece. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, etc. E até Malaquias. E nós temos os escritos, falando da Bíblia hebraica. Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, né? Esdras, Neemias, Crônicas, tanto o livro de Crônicas 1 e 2. Nessa Bíblia hebraica, entre os rabinos, houve discussão, muita discussão a respeito de Cântico dos Cânticos, Esther e até um trecho de Daniel. Ora, a discussão existia principalmente porque a alegação era esses dois textos, tanto o Cântico dos Cânticos quanto o Esther, não citavam explicitamente o nome de Deus. Olha só que coisa. Só que, quando você lê o texto, aí veja, gente, eu sei que existe muita alegoria no Cântico dos Cânticos, mas ali é uma relação homem e mulher. Ponto. Só que aquela relação representa, de forma metafórica, uma relação de intimidade de tal ordem que quando a gente fala de conhecimento de Deus para conosco, né? Deus nos conhece. A palavra em hebraico normalmente usada é yadá, que quer dizer intimidade. E a gente vê no livro de Esther a atuação poderosa de Deus. E aí, quando esses dois textos são abraçados e são identificados como inspirados, isso se dá de uma forma natural. Se dá de uma forma natural, assim, se dá num processo e não numa imposição de um grupo, de um rabino, de 3 rabinos, nada disso. Só que o entendimento chega, e aí aqueles que são os escribas, rabinos, aqueles que entendem, não podia faltar. Você sabe, aquele entendimento, aquela confirmação do Espírito Santo, não podia faltar. Né? É interessante isso, quando a gente lê, né, esses relatos. É muito interessante. Vale muito a pena. Então, nós olhamos e vemos assim, é interessante, só a forma é diferente, né? Porque para a Bíblia protestante, os históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos e de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. E profetas, aí todos eles, de Isaías a Malaquias. Beleza. Por que um monge agostiniano escolhe um texto hebraico e não escolhe o texto que o seu mentor doutrinário, Agostinho, escolheu? Né? Porque o normal seria Lutero adotar o texto que Agostinho adotava, e não o que Jerônimo, né, quando escreveu a Vulgata Latina, adotou. Mas é o entendimento claro do que vem a ser escritura, texto autoritativo. E veja, o que acontece no Antigo Testamento católico? Você acrescenta apócrifos, você acrescenta 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, algumas adições ao livro de Esther, adições ao livro de Daniel, aquele de sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Susana, Bel e o Dragão, a oração de Manassés, 1º e 2º Macabeus. E no texto da Igreja Ortodoxa grega, você ainda tem um livro de Esdras, o 3º de Macabeus, um Salmo 151 e uma oração de Manassés. E na Igreja Ortodoxa Russa, você tem 2 livros de Esdras, 3 de Macabeus, o 3º livro de Macabeus,
um Salmo 151 e uma oração de Manassés. Veja só. Essa diferença é uma diferença dogmática, doutrinária, no sentido de que nós entendemos que, de fato, não tinha que conter o texto. Mas se você lê, né, sabendo e entendendo que ele tem um valor histórico e não doutrinário, maravilha. Maravilha. O que nós precisamos, e aí eu sempre chego ao final do nosso bate-papo aqui, o que a gente precisa entender é que o texto que nós temos nas mãos, nós podemos confiar não por fé, eu vou colocar entre aspas, eu odeio aspas, mas é verdade, mas tem que ser aspas. Nós temos um texto não por fé cega, mas por uma fé que é fundamentada não só na confiança e no relacionamento de um Deus poderoso, soberano, que preserva a sua revelação, mas fundamentalmente pela confirmação do seu Espírito Santo em nossos corações. Mas mais do que isso, ao lermos o que o nosso Senhor Jesus diz a respeito das Escrituras e que Escrituras ele aponta, nós temos a confirmação. Então, que confirmação mais a gente precisa? Ok, que venham então as confirmações ou evidências externas, os estudos históricos, arqueológicos, etc., literários, ok. Que Qumran vem para testificar, ok, sejam bem-vindos textos de Qumran, não é? Então, nós precisamos entender isso. E aí, eu vou repetir o que eu disse na semana passada. O problema não é falta de arqueologia bíblica, de conhecimento histórico, literário, de conhecimento do texto, das línguas originais. Isso tudo, há especialistas à vontade e homens extremamente capacitados. Nós não estamos aqui entrando nas discussões textuais, da crítica textual, nada disso. Eu estou falando da autoridade e por isso eu estou me concentrando nisso. Eu tenho um texto que é autoritativo, ou seja, ele traz a autoridade daquele que é o autor, que é Deus. Mas por que eu preciso disso? Por que eu preciso insistir nisso? Porque não basta eu saber que o texto tem autoridade. Não basta eu ter todo o conhecimento, seja arqueológico, filosófico, literário. Não basta isso. É necessário que esse texto seja vivo em mim, na minha vida. Aquilo que é continuidade, aquilo que é claro para todo o tempo, não importa, né? Ah, mas porque é levítico isso, aqui tem coisas que... Claro, tem coisas que diziam respeito a uma comunidade de um tempo, de um local, de um espaço, de um tempo determinado, definido. Mas será que nós não temos ali uma verdade, um princípio moral bem estabelecido? De proporcionalidade da lei, né? De justiça, de perdão. Vamos lá. O estabelecimento de cidades-refúgios. Gente, isso é extraordinário. Né? Ensinar por meio das cidades-refúgios que não se pode trazer vingança pelas próprias mãos. A autotutela que nós, no século XXI, discutimos nas constituições e nos códigos, estava lá. Estava lá. A questão da vida, do que é e qual a importância da vida, está lá. Mesmo numa disputa de herança, o que é que está posto lá? O que é justo? Está lá. Então, eu temo que a gente está caminhando muito ao longo da nossa caminhada cristã, em cima de muita questãozinha, picuinhas, isso e aquilo. Mas a gente não está trazendo
a vida, porque é um texto vivo, para nós. E não venha me falar que a minha camisa tem tecido misturado e que eu não devia usar, porque isso é um espantalho. Isso é um espantalho. Se você olhar para as leis de alimento, de saúde, etc., etc., você vai entender não só o contexto, mas a importância daquele ensino, daquela importância para a vida daquele povo. Ah, não me venha falar, então quer dizer que você, baiano, né, um bobó de camarão é pecado. Isso é espantalho. Isso é espantalho. E não me venha falar de bobó de camarão, não, porque tem gente que se comer bobó de camarão morre. Não é verdade? Então, assim, o que a gente precisa, necessita mesmo, é trazer a vida que está no texto para a nossa vida. É buscar, e aí eu volto a Alexio Divina, né? É você orar, meditar, ler, estudar o texto e trazer para a sua vida. E ao ler o Antigo Testamento, Primeiro Testamento, Antiga Aliança, Bíblia Hebraica, você vai conseguir enxergar aquele que havia de vir. O Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que, antes dos tempos eternos, já havia morrido por mim e por você. Aquele que, no princípio, criou todas as coisas. Então, antes de Gênesis 1:1, tem João 1:1. Sabe? Então, é isso que nós temos que trazer. Essa é a importância. E tudo bem. A gente, quando estuda, a gente pega pessoas que, como F.F. Bruce, esse Paulo On é um jovem pastor presbiteriano. Eu acho que deve estar em Campinas agora. Mas vale muito a pena ouvi-lo. Né? Tem muito conhecimento e muita piedade. Vale muito a pena. Fazendo propaganda aqui. Eu sei que tem outros tantos, tá? Né? Não é outros tantos. Mas é necessário que a gente compreenda assim. Vamos buscar o conhecimento? Ok. É importante para todos nós, não só pastores e líderes. Para todos nós. Mas vamos buscar o conhecimento que é vivo. Porque a palavra é viva e eficaz, não é verdade? Então vamos trazer isso para nós. Agora, vou dizer ao final por que é que nós, protestantes, não defendemos os apócrifos. São 5 razões. 5 razões. Eu vou ver se eu me lembro, se eu não me lembrar, eu vou colar aqui, tá? Vou colar aqui do texto. Né? Bom, a primeira razão é teológica, porque há questões dentro dos textos apócrifos, ou chamados deuterocanônicos, que são contrários à doutrina e ao que a Bíblia diz e que foi revelado. Segundo, são textos que não têm auto-autenticação. Nem Jesus, nem os apóstolos autenticaram esses textos. Terceiro, eram textos que nem a Igreja Católica Apostólica, aí já existia a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Século IV, V, quando tenta fechar um cânon, e fecha, né? Vai fechar um cânon com os apócrifos apenas. Depois, no Concílio de Trento, enfim. Nem eles estavam se entendendo. Havia um certo afastamento do judaísmo? Havia. Mas aqueles que entendiam que Deus tinha dado ao povo judeu, aos hebreus, a revelação, e aí eu vou citar Jerônimo com a Vulgata Latina, ele usa o texto da hebraica. Então, nós não abraçamos por isso. Outra coisa importante, esses textos não têm autenticação profética. Né? Então, assim, a gente olha e diz assim, não tem autenticação profética. Então, não dá para você homologar os textos.
Não dá para você homologar. Então, primeiro, incompatibilidade teológica. Segundo, há disputas pré-canônicas, né? Entre 1445 e 1463, né? Aí a Igreja Católica Apostólica Romana está lá brigando com esses textos. E eram bem diferentes da Taná. Ou Taná. Torá, Nevim, Ketuvim. As 3 letras, né, do hebraico, Taná. Ou Bíblia hebraica. Terceiro, se você pensar em estudos linguísticos da língua hebraica, esses textos são gregos. E aí você tem que o cânon, agora eu vou chamar de cânon, embora não seja uma precisão, né, falar da Bíblia hebraica no seu tempo como cânon, mas o cânon é hebraico. Então, assim, mesmo que você diga, mas tem uma preferência pela Septuaginta, que é aquela versão dos 70 e tudo mais, ok. Mas houve uma tradução do texto hebraico. Em quarto lugar, as evidências no Novo Testamento. E aí já falamos de Jesus e os apóstolos. E, claro, apontando para lá. E, por fim, a chamada autoatestação. Porque eles não são autoatestados pelo texto bíblico. Por essas 5 razões é que nós, protestantes, não entendemos os textos que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos como inspirados. Por isso, para nós, eles são apócrifos. Sabe? Então, é nesse sentido que a gente resume essa aula. Mas eu volto à aplicação. A Bíblia é um livro que transforma o leitor. E eu digo transforma não no sentido de ser uma pessoa que simplesmente muda o pensar ou passa a crer em determinadas coisas ou adere a determinadas ideias. Transforma no sentido de a Bíblia é usada pelo Espírito Santo, por Deus, que a Trindade atua nisso, por Deus Pai, pelo Espírito Santo e por Cristo, para alterar toda a minha existência, a minha mente, coração e mente. A minha vontade é mudada. Então, nós temos que ter esse discernimento de que nós estamos aqui, fizemos um panorama, né, da formação do Antigo Testamento. Eu não entrei em discussões, porque tem discussões enormes a respeito de textos e outros textos, e uma discussão que se deu ao longo do tempo, por exemplo, com o Cântico dos Cânticos, ou Estel, isso, aquilo, porque não é o nosso propósito, né? O nosso propósito é entender o processo de formação, acabar com as falácias de que o texto foi formado goela abaixo por um grupelho, né, que decidiu e pensou esse ou aquele outro texto. Não, é ao longo de séculos se impõe, a autoridade é imposta de uma forma, eu vou chamar, natural, porque o homem lê, a comunidade lê e é testificado ao longo de séculos. Isso é papel do Espírito Santo. Por isso que na aula passada, quando eu falei, então a comunidade já usava os textos, Deus é a autoridade sobre o texto sagrado. E aí eu assistindo minha aula passada, eu disse, mas peraí, mas ficou uma brecha aqui. Eu tenho que explicar qual é o sobrenatural desse processo, em que uma comunidade e depois evidências externas e comunidades fora dali testificam da veracidade e da autoridade desse texto. E é isso aí. E nesse sentido, nós temos que ter confiança. E aí vamos acabar com essa. Vamos deixar de cair na mentira de que o texto foi fechado no século V, depois no século XVI, por uma determinada instituição religiosa. Isso é mentira. Isso é mentira. Não caio nessa mentira. Né? E mais do que tudo, se eu creio que é a palavra de Deus,
eu devo levar muito a sério a minha relação com a palavra. Meus devocionais e a meditação que faço nos textos deve ser uma meditação que me incomode e provoque mudança na minha vida. É de transformação que estamos falando. Um Deus que se revela por meio da palavra. E por essa razão, essa revelação transforma. O Espírito Santo, usando a palavra, transforma nossos corações. Isso é um processo também, um processo de santificação, porque ele transforma antes para a gente enxergar a palavra. Né? Então, Deus abençoe todos. Tenham um feliz e abençoado sábado. Até o próximo sábado, próxima sexta-feira. E falaremos da formação do Novo Testamento. E, claro, a gente fecha com a formação do cânon da Bíblia que nós temos nas mãos. E de todas as discussões que voltam a respeito não só dos textos, mas daquele que é a palavra, nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço em todos e até lá.